Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, ontem a gente começou uma discussão sobre concentração comum, lembra? Quem assistiu o vídeo deve ter entendido um pouquinho, outros ficaram boiando, não conseguiram entender, deu uma confusão numa pesquisa, não foi? Hoje a gente vai continuar falando sobre a concentração comum, só que vai colocar também um outro tipo de concentração, que é a molaridade. Então, vamos primeiro relembrar o que é uma solução. Toda solução, considerada solução verdadeira, ela é uma mistura homogênea. Ela vai ser formada por pelo menos duas substâncias. Uma que a gente chama de soluto e a outra a gente chama de solvente. E esse soluto é o quê? No exemplo que está aqui ao lado, é adicionado água, sal à água. E quando eu misturo, eu vejo que só forma uma fase. Logo, se só forma uma fase, eu não consigo ver a distinção entre um e outro, isso significa que ela é uma mistura homogênea. Se ela é uma mistura homogênea, ela é uma solução. Se ela é uma solução, algo que foi adicionado a ela, que está em menor quantidade e que vai se dissolver, é chamado de soluto. Nesse caso aqui, o sal. E a água, que é quem vai dissolver todo mundo aqui, no caso o sal, e quem está em maior quantidade, ela é o meu solvente. Entendi nada, professora. Simples. Soluto é quem vai ser dissolvido e quem está em menor quantidade. Solvente é quem vai dissolver e está em maior quantidade. Normalmente, a água. Pessoal, vou logo pedir de antemão que vocês desconsiderem qualquer barulho ao fundo, tá? É vida real, caso, né? Então, vamos lá. Concentração comum. O que é essa concentração comum, professora? Como a gente viu ontem, concentração comum é a massa em gramas do soluto para o volume em litros da solução. Isso, na questão ela vai ter que dar duas dessas coisas. Ou ela vai me dar a concentração, que vai estar em gramas por litro, ou ela vai me dar a massa do soluto, e aqui a gente pode representar por M1, ou ela vai me dar o volume da solução. Prestem atenção aqui, não é o volume do solvente. No caso anterior, se eu dissesse que aquela solução que estava sendo formada, ela tinha 400 ml e foi adicionado 350 ml de água, eu iria nesse caso aqui olhar o volume da solução e não da água, tá? Bom, no próximo vez eu trouxe um exemplo. Um exemplo, professora? Sim, um exemplo. Nesse exemplo, eu digo, foi preparado para o preparo de 5 litros de uma solução aquosa de NaCl. Para quem não sabe, NaCl é o sal de cozinha. Foi adicionado 200 gramas de NaCl sólido. Qual a concentração dessa solução? Primeira coisa que eu preciso fazer. Para o preparo, ela me diz concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Primeira coisa que eu vou procurar é as informações. Eu tenho algum valor que tem em gramas por litro? Não, até porque ele me pede qual a concentração. Então, beleza. Mas para encontrar a concentração, eu preciso da massa do soluto. E ela vai estar em gramas. Às vezes em miligramas também, ou em quilogramas. Vocês precisam transformar. Foi adicionado 200 gramas de NaCl. Professora, aqui, ó. Se foi para preparar, foi adicionado 200 gramas, é isso aqui, o soluto. Isso. Então, quem é que vem aqui em cima? 200 gramas. Para o preparo de 5 litros de uma solução. Professor, aqui está me dizendo que foi preparado 5 litros da solução. Se eu tenho em litros, que pode aparecer em ml também, ou em centímetro cúbico, que é a mesma coisa de ml, ele vem aqui, é o meu volume da solução. Então agora é fácil, professora. Vou pegar 200 e vou dividir por 5. Exatamente. E aí eu vou ter a concentração, que vai estar de 40 gramas por litro. Essa é a minha concentração comum. Aqui eu venho com outro exemplo. Para que esse outro exemplo, professora? Lá vem a senhora complicar as coisas? Não. É porque vocês precisam saber que se eu tenho dois desses valores, eu consigo calcular qualquer um dos outros, tá? Por exemplo,
Sabendo que 410 ml de uma solução de concentração igual a 294 gramas por litro. Eita, professora, tem um valor aqui que está em gramas por litro. Lembra que a concentração ela é dada em gramas por litro? Eita, professora, então esse C aqui eu já tenho, né? Já é 294 gramas por litro. Foi preparada pela adição de NaOH em 400 ml de água. Qual a massa de NaOH, hidróxido de sódio, usada no preparo dessa solução? Eu já tenho a concentração e o volume da solução eu tenho? Vamos lá de novo. Sabendo que 410 ml de uma solução. Ah, professor, então esse é o volume da solução? Ele é que vem para aqui para baixo? Sim. Então, aqui eu já tenho a concentração e eu já tenho o volume. Agora eu quero calcular a massa. Mas como nem tudo são flores, eu preciso fazer mais uma coisa. Lembra que o volume é sempre dado em litros? Sim, o volume sempre é dado em litros. E aqui ele está em ml. Vamos prestar atenção nisso. Se ele está em ml, então eu preciso o quê? Converter. Muito simples, pessoal. Nada de loucura. Eu quero converter de ml para litro, eu divido por 1000. Então, eu tenho 410 ml e vou dividir por 1000. E aí, vai me dar 0,41 litros. Ah, professora, agora eu tenho o volume em litros. Agora eu tenho a concentração que já está em gramas por litro. Agora eu consigo calcular a massa. Consegue. Tem uma regrinha básica da matemática que diz que quando está assim, eu calculo meio por os extremos. Uma regrinha chamada regra 3, maravilhosa. Salva muita gente, viu? Então, como é que eu vou saber? Eu vou isolar o que eu quero, que no caso é a minha massa. A massa de quem? Do soluto, por isso que é M1. Então, meio pelos extremos, eu vou ter que, para isolar, né, para calcular a massa, vai ser igual a minha concentração vezes o meu volume. Eu vou ter L aqui, mas é volume, tá? Então, se eu tenho a minha concentração, eu tenho. O meu volume eu tenho também. Eu encontro, então, professora, a resposta. Encontro. Olha lá, a massa vai ser igual a minha concentração vezes o meu volume. Que o tempo inteiro eu estou botando litro, não sei por L, por conta do litro, mas é V. Então, M1 é igual a concentração vezes o volume. M1 é igual, aí eu vou lá e pego os valores, né? 294 gramas por litro, que foi a concentração que eles me deram, vezes o meu volume convertido. Não ele 410 ml, mas o que eu converti lá no início da questão em litros. Então, 294 gramas por litro vezes 0,41 litros vai me dar um total de 120,54 gramas. Essa é a resposta da questão. É a massa, que é sempre dada em gramas, de hidróxido de sódio usado para preparar uma solução de 410 ml com a concentração de 294 gramas por litro. Agora que já deu para entender mais ou menos a concentração comum, a gente vai seguir para mais um tipo de concentração, que eu falei lá no início, a molaridade. Vixe, professora, essa daí parece ser difícil, só por um nome. Ela não é difícil, só que ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? A molaridade ela é dada em mols por litro. Vixe, eu já ouvi falar nesse mol por litro, viu, professora? Já. A molaridade ela pode ser dada em duas formas, tá? Ou número de mols por volume, ou massa do soluto, e o número de mols é do soluto também, pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Prestem atenção. Nesse caso, eu vou ter a massa molar do soluto, a massa do soluto e o volume não é de soluto, é de solução, tá? Então, vamos lá. Para eu calcular esse N1 que está bem aqui, eu preciso calcular o número de mols, né? Que é o N1. Como é que eu vou saber calcular esse número de mols, professora? Pega a massa do soluto que foi dado na questão
e que está em gramas, e divido pela minha massa molar do soluto, que eu vou ter que calcular pegando todos os valores de massa do meu soluto, lá na tabela periódica. Aqui vem me dando só a diquinha. Se eu quero transformar de litros, metros cúbicos para litros, eu divido por 1000. Se eu quero transformar de litros para metro cúbico, eu multiplico por 1000. Mesma coisa, se eu quero transformar de litro para ml, também divido por 1000. E de ml para litro, eu multiplico por 1000. Bem besteirinha, pessoal. Então, molaridade, na verdade, é o número de mols do meu soluto, que vai ser dado em mol, pelo volume da minha solução, que vai ser dado em litros. Ah, professora, pois me deu um exemplo que eu não estou entendendo. Não? Pronto. Esse é um exemplo bem parecido com um do outro. Os dados são quase o mesmo. Então, vamos lá. Sabendo que 0,41 litros, já vem em litros, não preciso converter nada, de uma solução foi preparada pela adição de 120,54 gramas, eita, veio gramas também, não tem conversão, de NaOH em 400 ml de água. Preciso converter aqui? Não, solvente aqui não entra em nada, então esquece. Qual a molaridade dessa solução em mols por litro? Eita, professor, e como é que eu vou saber a molaridade disso? Você vai pegar a forma do seu soluto, né? NaOH. Então, você vai lá. Na é o quê? Lembrem, todo elemento químico, ele começa por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula minúscula. Se aqui eu tenho uma letra maiúscula minúscula, significa que ele pertence a apenas um elemento, o sódio. A próxima é maiúscula, então é um outro elemento, o oxigênio. E a outra é maiúscula também, é um elemento só, o hidrogênio. Ah, professora, o que é que eu faço? Você vai lá na sua tabela periódica e procura, que tem uma tabela interativa, que é bem parecida com a que vocês receberam, e procura cadê o sódio. Ah, aqui o sódio, professora. Pronto, no sódio, ele me diz o seguinte, não consigo ir, se vocês verem, tem aí símbolo, número atômico, massa atômica. Esse é o nome que vocês vão olhar sempre. Não, esse sempre vai ser o nome que vocês vão olhar para calcular a massa molar. Aqui tem 22,99. Posso arredondar, professora? Pode. 22,99 pode ser arredondado para 23, que não vai dar problema nenhum. Inclusive, eu arredondei. Pronto, já peguei o sódio. Vamos lá, voltar na nossa questão. Peguei o sódio, 23, inclusive arredondei aqui. Quantos sódio tem? Só um? Só, então só é 1,23. Se tivesse Na2, aí eu ia botar 23 vezes 2. Mas graças a Deus só é 1, então só fica 23 mesmo. Próxima letra, oxigênio. Eita, professor, e cadê? Vamos lá na tabela de novo? Vamos. Lá na tabela de novo, se a gente olhar, vai ter lá o oxigênio como 15,99999. Eita, professora, vou arredondar. Pode. Não, 9 depois. Então, arredonda para 16. Poderia colocar do jeito que tá aí? Poderia. Daria mais exato. Então, vamos lá. Agora, tem quantos oxigênios lá? Vamos olhar para ver se eu vou usar só um 16 ou se eu vou usar mais. NaO, é só um O. Não tem muitos O, não. Só tem um O. Então, eu só boto um 16. E, por último, ele tem um H, né? Que é a próxima letra maiúscula. Quem é esse H? Esse H é o hidrogênio. Vou lá na tabela periódica também e olha a minha massa atômica do hidrogênio, que no caso aqui é 1,008. Ah, professor, não quero botar esse 00 não. 0 à esquerda não vale nada. Então, 1. Pronto, 1,008. Né, arredondaria para 1,01. Não é nada de diferença. Vou deixar só 1 mesmo. Beleza, não tem problemas. Agora, para calcular a minha massa molar, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Não é 23, aqui, mais 16, mais 1. Não tinha nenhum número aqui para eu multiplicasse, então, somando tudo, eu tenho 40 gramas por mol.
Ah, professora, agora entendi. E aí eu vou usar isso aí aonde? Aqui onde tem massa molar do soluto, certo? Aí eu vou calcular o número de mols. 120,54, que é aqui, ó, diz bem aqui, a adição de 120,54 gramas de hidróxido de sódio. Ele entra aqui, dividido por 40 gramas por mol, que é a minha massa molar do meu soluto. E aí eu vou encontrar o número de mols, quando eu fizer essa divisão, de 3 mols. Pego esse número de mols e agora sim eu calculo a minha molaridade. Número de mols eu encontrei foi 3 mols. E o volume da solução, ela já me diz aqui, ó, sabendo que 0,41 litros de solução, já está em litros, não faço nada. 3 dividido por 0,41 eu vou ter 7,32 mols por litro. Bom, pessoal, agora é a vez de vocês. Eu botei aí 2 questões, né? Vocês vão responder essas questões e para treinar, né? Em sala, a gente vai de outra vez testar sempre, cada vez mais. Molaridade é um cálculo extremamente importante, muito usado, que cai em todo Enem, vestibular, provas. Como vocês sabem, vocês vão fazer uma prova, né, no mês que vem. Então vai cair em todo canto, com certeza cai molaridade e concentração comum. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, só me chamar. Beijos!